Fala pessoal, beleza? A gente vai falar de aplicação de integral dupla agora, tá bom? Vamos só explicar como que é a aplicação dessas integrais duplas, tá? No caso, quando a gente está falando de integração dupla, tá? E isso pode, a gente está falando que a integral dupla, tá? E ela tem uma equivalência com a integral definida, tá? Com a integral definida, tá? Então percebam o seguinte, quando a gente estava fazendo a integral, tá? Para o caso univariado, tá bom? Para o caso univariado, a gente estava calculando essa integral aqui, ó. Não é verdade? A gente estava calculando essa integral, tá? A integral definida para o caso univariado. Olha lá, uma função, é só a função de x, tá? E aí, esse mesmo cálculo aqui, pessoal, ele pode ser feito pela integral dupla, tá? No que a gente vai fazer essa mesma integração, tá bom? Só que a gente vai fazer esse cálculo duas vezes, tá? Então percebam o seguinte, o que vai virar essa equação, tá? Vamos lá para o nosso quadro. Vamos lá, pessoal. Vai ser o quê? A gente está falando da integral de A até B, tá bom? E a gente está fazendo o quê? Uma integral dupla, tá? De 0 ao quê? A f de x, tá? Em relação ao quê? dy dx, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente está fazendo a integral dupla, tá? A gente vai primeiro fazer o quê? Essa integral aqui, tá bom? Essa integral de dentro. E depois a gente aplica essa integral de fora aqui, tá? E aí a gente vai ver que vai se tornar a mesma coisa, tá? A mesma coisa dessa integral aqui, ó. Dessa função aqui, tá bom? Olha, pessoal, isso aí vai ser igual ao que, então? Tá? Isso vai ser igual ao quê? Vamos fazer essa integral aqui, tá? Lembrando que aqui tem uma constante. Essa constante é o quê? 1, né? Quando não tem nada, essa constante é 1, tá? Olha, a integral de 1, tá? Vai ser o quê? Vamos colocar lá o nosso AB, ele vai continuar, não é verdade? Vai ser igual ao quê? A integral de 1 vai ser o quê? Y, não é verdade? Vai ser igual a y. E a gente está integrando essa função o quê? De 0 até f de x. F de x, tá? Dx. Olha, essa parcela aqui de dentro, o que ela vai se tornar, pessoal? Vamos fazer aqui fora, aqui, ó. Olha, isso aqui vai se tornar o quê? Isso vai ser igual ao quê? Vamos substituir os valores dos intervalos de integração no lugar de y. Vai ser o quê? F de x, tá? Menos o quê? Menos 0, tá? Menos 0. Normal, tá? Quando era o AB aqui, por exemplo, a gente vai substituir o A e o B, vai ser o B menos o A, tá? Então, vai se tornar isso aqui. Olha, isso aqui é o que? Igual ao quê? F de x, tá bom? Olha, pessoal, então o que virou a nossa integral? Tá? Integral de A até B do que? De f de x. Em relação ao quê? Dx, tá? Então, tá o quê? Provado que a gente tem o quê? Uma equivalência entre a integral dupla, tá? E a integral, tá? A gente tem essa equivalência aí, tá bom, pessoal? Pessoal, o cálculo da integral dupla é muito utilizado, por exemplo, tá? No caso, por exemplo, de um quadrado, tá bom? No caso de um quadrado, tá? No caso de um quadrado. Então, se a gente quisesse calcular a integral de um quadrado, por exemplo, tá? Em que o tamanho dele fosse de 0, por exemplo, até 2, tá? E aqui de 2 até 4, se a gente tivesse aqui um retângulo, tá? Vamos supor que a gente tivesse um retângulo aqui, e a gente quisesse calcular a área desse retângulo, o que a gente faria? A gente aplicaria a integral, tá bom? De 0 até 2, tá? Do que? E de 0 até 4. Em relação ao quê? Em relação a dx, dy, tá bom? A gente ia fazer esse cálculo aí. Isso aí ia ser igual ao quê, então? Ora, isso aí ia ser, vamos continuar essa integral de 0 até 2, tá bom? Vamos aplicar essa integral aqui de 0 a 4, tá? Isso vai ficar o quê?
estamos fazendo em relação a x, tá? Isso vai ficar x de 0 a 4, tá bom? De 0 a 4, tá? Em relação ao quê? Continua o dy lá, a parte de fora. Ora, se a gente fizer essa substituição aqui, vai ficar o quê? 4. Isso vai ser integral de quê? Vai ser integral de 0 a 2, tá bom? De 4 em relação ao quê? Em relação a dy, tá bom? Ora, só aplicar esse integral aí agora. Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser 4 que multiplica o quê? Que multiplica a integral, essa integral aí, tá bom? De y de 2 até 0, tá? Ora, isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 8, né, pessoal? Tá bom? Vai ser igual a 8. Então, a área desse retângulo aqui, claramente, é 8, tá bom? Que é o quê? Base vezes altura, tá bom? E aí está provado como que a gente pode aplicar a integral definida para o caso do cálculo de áreas planas, tá bom? Para o cálculo de áreas planas, tá? Então, a ideia é exatamente essa aí, tá bom? Ora, e aí, pessoal, o que a gente tem? Então, a gente consegue fazer o cálculo dessas integrais, tá? Para áreas, né? E aí, eu queria que vocês entendessem também, tá? Como que a gente pode, por exemplo, calcular a área, tá? Dessa integral aí, tá bom? A área dessa integral dupla aí. Como que a gente ia fazer esse cálculo aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso quadro tentar resolver esse probleminha. Então, vamos lá, pessoal. Olha, para esse caso aí, a gente vai resolver da mesma forma, tá? Primeiro, a gente resolve o quê? Essa integral que está aqui dentro, tá bom? Essa integral que está aqui dentro. E depois que aplica a integral que está ali fora, tá bom? Olha, vamos resolver por partes aqui e depois a gente substitui. Vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Primeiro, então, a gente tem que fazer a integral de 0 até x do que? De 2x y mais o quê? Mais 3. Olha, pessoal, o que a gente pode fazer nesse caso aí? Podemos separar essa integral aqui, né? E no caso, a gente está fazendo o quê? Com relação a dy, tá bom? Fazendo esse cálculo com relação a dy. O que a gente pode fazer? Podemos separar, né? E a gente pode estar tratando 2x como o quê? Como uma constante, né? Então, vai ficar o quê? 2x, integral de quê? De 0 até x, tá? Em relação a quem? Em relação a y, tá bom? Olha, essa primeira parcela aqui. Isso aí a gente vai fazer em relação a dy. Mais o que? A integral de 0 até x do que? De 3, tá bom? Em relação ao quê? Em relação a dy, tá? Olha, pessoal, isso vai ficar igual ao quê? Vai ser 2x que multiplica o quê? Que multiplica essa integral aqui. Essa integral vai ficar o quê? Vai ser a integral de y ao quadrado sobre 2, tá bom? E aí a gente tem que aplicar o quê? Nosso intervalo de integração, de 0 até x, tá bom? Mais o que? A mesma coisa vale aqui, tá? Em relação a 3y, tá? De 0 até x, tá bom? De 0 até x. Olha, agora é só substituir esses valores, né? Como aqui é 0, tá? Isso vai ser igual ao quê? Olha, isso vai ser igual a 2x, tá? Que multiplica o quê? X ao quadrado sobre 2, tá bom? X ao quadrado sobre 2, mais o quê? Mais 3 que multiplica o quê? Multiplica x, tá? Por quê? Por que eu não substituí o zero? Olha, o zero ele vai desaparecer, tá bom? Ele vai desaparecer aqui e vai desaparecer aqui. Então, eu não vou me dar esse trabalho, já vou fazer diretamente, tá bom? Olha, isso vai ser igual ao que então, pessoal? Vai ser igual a 2x ao cubo sobre 2. Olha, podemos cortar aqui, né? Vamos até cortar de uma vez aqui. Vamos cortar aqui, com esse 2, ó. Podemos cortar os dois. Vai ser igual ao que, então? X ao cubo mais 3x, tá bom? Olha, então essa parcela aqui de dentro, olha só para você ver, essa parcela aqui de dentro é igual ao que? X ao cubo mais 3x. Então, a gente pode aplicar agora essa integral aqui só nessa parcela aqui, tá? Então, a gente vai aplicar a integral de 1 até 2, tá bom? Em relação a quem? Em relação a x ao cubo mais 3x, tá bom? Em relação a quem? Em relação a dx, que é a parcela de fora aqui, ó. Isso vai ser igual ao quê?
Ora, isso é a mesma coisa que aplicar a integral de 1 até 2, não é verdade? Em relação a x ao cubo, mais o que? 3, a integral de 1 até 2, tá? Em relação a quem? Em relação a x, tá? A gente está fazendo ambos em relação a dx. Ora, isso vai ser igual ao que, então? Vamos aplicar essa integral aqui. Isso vai ser o quê? X na quarta sobre 4, tá bom? Temos que aplicar ainda os nossos intervalos de integração, tá? Mais o quê? Mais 3, que multiplica o quê? X ao quadrado sobre 2, tá bom? Em relação a quem? Em relação a 2, em relação a 1, tá bom? A gente tem que fazer esse cálculozinho aí agora, tá? Vamos fazer ele aqui embaixo, aqui, ó. Isso vai ser igual ao quê, então? Vamos substituir esses intervalos aqui, tá? Isso vai ser o quê? 2 na quarta sobre 4, não é verdade? Menos o quê? Menos 1 na quarta sobre 4. Substituindo os valores aqui de 2 e 1 no lugar de x, tá? Normalmente, igual a gente faz, tá bom? Mais o que, pessoal? Mais 3, que multiplica 2 ao quadrado, tá? Isso dividido por quê? Dividido por 2, menos o quê? Menos 3, 1 elevado a 2, dividido por quê? Dividido por 2. Olha, agora é só resolver essa continha aí, né? Isso aí a gente sabe que vai dar o quê? Olha, isso vai dar o quê, pessoal? Só resolver essa conta aí, né? 2 elevado a 4 dá 16, né? 16 não, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4, tá? Dá 4. E menos 1,25, né? Isso aqui dá 1,25. Mais 3, 12 sobre 2 mais 6. Menos o quê? Menos 3 sobre 2. Ora, isso aí vai ser igual ao quê? 8,25, né? 8,25. Tá aí, pessoal. Então, o quê? Essa aqui é a área dessa função aqui, tá? Tratando o quê? Tratando o y como uma constante, tá bom? Então, a gente está analisando a área nesse plano xy, tá? Dessa função aí, tá bom? Dessa função, tá? Bom, pessoal, então, quando nós tratamos, tá? O y, por exemplo, como uma constante, tá? A gente vai o quê? A gente está calculando, na verdade, a área, tá? A área de um plano, tá? Mas nem sempre é assim. Pode ser que a gente queira calcular, tá? O volume abaixo de determinada figura, tá bom? De determinada figura sólida, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver, tá? Se a gente quiser calcular o volume abaixo dessa figura vermelha aí, a gente vai aplicar o quê? A gente vai aplicar a ideia da integral, tá bom? A gente vai estar aplicando a ideia da integral, pura e simplesmente, tá? Sem tratar o y, por exemplo, sem estar avaliando dentro de determinado plano, tá bom? Então, qual que é a ideia? O mesmo é válido para o caso da integral definida, tá? Só que para o caso univariado. Aqui é a mesma coisa, porque a gente está aplicando a ideia de limites e a gente está fazendo com que a partição desse quadradão aí aqui embaixo, tá? Ele tenda o quê? Ele tenda a infinito, tá? Então, no caso, seriam dois somatórios. Seria um somatório referente a essa base aqui e um somatório referente a essa base aqui. E a gente está querendo isso o quê? Isso tenda a infinito. Então, vai acontecer exatamente isso aqui, pessoal. Tá? Então, a gente está tentando calcular essa área abaixo dessa figura. Tá? Então, quando a gente faz com que a partição desse quadrado aqui tenda a infinito, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter exatamente a área abaixo
dessa figura que a gente está querendo calcular, tá? Então, o caso que a gente está querendo calcular é essa área verde aí, tá bom? Olha, vamos ver como que isso funciona na prática. Essa função aqui, tá, que representa essa figura vermelha, ela é igual a essa aqui, ó. Essa função ela é essa função aí que está dentro do parênteses, tá? E a gente está querendo calcular a área abaixo dela, tá bom? Dentro daquele intervalo lá, dentro daquele quadrado, delimitado por aquele quadrado, tá bom? Então, a gente vai calcular o quê? Fazer esse cálculo dentro desses intervalos de integração, tá bom? Vamos ver como é que isso vai funcionar, tá? Olha, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Como a gente está querendo calcular aquele volume lá, né? O que a gente vai ter que fazer? Vamos calcular primeiro a área em torno desse quadrado aí, tá bom? E aí a gente tem que calcular primeiro essa integral aqui, tá? Então isso aí vai ser igual ao quê, pessoal? Olha, isso aí é a mesma coisa que a integral de menos 2 até 3 do que vamos calcular essa integral aí. O que ela vai virar, pessoal? Olha, isso aqui é 1, tá? A gente está fazendo com relação a y, vai ficar o quê? Y mais x ao quadrado mais 4 vai ser o quê? X ao quadrado sobre 4 vezes y, tá? Por quê? X ao quadrado mais 4 não tem y ali, então a gente entende como uma constante. Ora, a integral de uma constante a gente tem que adicionar o quê? Y. Mais o quê? Mais y ao cubo sobre 3, tá bom? Ora, a gente tem que substituir isso aí, os nossos quê? Intervalos de integração, que são o quê? 2 e menos 3, tá bom? Em relação a dx. Olha, isso vai ser igual ao que então, pessoal? Olha, isso vai ser igual a mesma coisa que a integral de menos 2, tá? Até 3, tá bom? Dessa parcela aqui, só que dentro dos intervalos de integração. Ora, vamos ver como é que vai ficar. Isso é a mesma coisa que o quê, então? Isso é a mesma coisa que 2, tá? Menos 3 dá mais 3, tá bom? Substituindo no lugar do y esses intervalos de integração, tá? Lembrando que o quê? Só para vocês lembrarem, tá? Menos f de b menos f de a. Menos f de a. Ora, o f aqui é y, tá? O b aqui é o a e o b aqui é o 2 e o a aqui é o menos 3. Ora, fazendo substituição nesse primeiro termo, vai ficar 2 mais 3, tá bom? Mais o que, pessoal? X ao quadrado sobre 4, que multiplica o quê? Multiplica 2, tá bom? Que multiplica o 2, tá? Mais o que? Mais porque vai inverter o sinal aqui, ó. Mais x ao quadrado sobre 4, que multiplica quem? Que multiplica 3. Não é verdade? Que multiplica 3. Tá? Fazer essa soma aí, tá bom? E o nosso último termo ali, tá bom? Vai ser o quê? Mais 2 elevado, tá? 2 elevado, x, 2 elevado a 3, não é verdade? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8, né? Dá 8. Sobre o quê? Sobre 3. Sobre 3. Mais do que, pessoal? Vai continuar mais, né? Que a gente vai ficar menos. Mas vai dar o quê? 27 sobre 3. Tá? 27 sobre 3. Pronto. Essa integral dessa parte de dentro aqui, em relação a y, se torna isso aqui, ó. Se torna isso aqui. Agora a gente só vai o quê? Só vamos simplificar isso aí, tá bom? Olha, isso vai ser igual ao quê? Continua a integral de menos 2 até 3, tá bom? E agora a gente vai fazer com relação ao quê? Se a gente somar essas parcelas numéricas aí, 2 mais 3, tá? Mais o quê? Mais 8 sobre 3, mais 27 sobre 3, isso vai dar o quê? Vai dar 50 sobre 3, tá bom? E mais essa parcela aqui, 2 mais x ao quadrado mais 3x ao quadrado sobre 4. Isso vai dar o quê? Mais 5x ao quadrado sobre 4.
tá? Então, a gente vai aplicar o quê? A integral nessa parcela aqui. Ora, isso vai ser igual ao quê, pessoal? A integral dessa primeira parcela vai ser 50 sobre 3, que multiplica x, tá? E a gente tem que avaliar o quê? Nesse intervalo de integração, tá bom? Mais o quê? 5 sobre x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 5, tá bom? X ao cubo sobre 12, tá? Nesse intervalo de integração, tá bom? Nesse intervalo de integração. Ora, agora basta fazer as substituições, né, pessoal? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 50 sobre 3, tá? Que multiplica 3, tá bom? Vamos colocar o mais aqui, que vai inverter o sinal. Vamos colocar aqui, vocês vão perceber que o sinal aqui sempre vai inverter quando esse valor aqui é negativo, tá? Menos, então, 50 sobre 3, que multiplica o quê? Menos 2, tá? E aí, quando a gente multiplicar esses sinais, vai ficar positivo. Por isso que aqui eu não perdi esse tempo, tá? Mais o que, pessoal? Nessa parcela aqui agora, 5 sobre 12, tá? Tudo sobre 12. Multiplica o quê? 3 ao cubo, tá bom? Menos o quê? 5 sobre 12, tá? 5 sobre 12, menos 2 ao cubo, tá? Olha, pessoal, se a gente resolver essa continha aí, a gente vai ver o quê? Que isso aí é aproximadamente 97,91, tá? 97,91. Então, pessoal, essa área, tá? Abaixo dessa figura geométrica que eu tinha colocado anteriormente para vocês, tá bom? Dessa figura geométrica aqui, tá? Essa área verde, ela equivale a uma área de 97, a um volume de 97,91, tá? De 97,91, tá bom? Olha, pessoal, a gente termina aqui, tá? O nosso curso de cálculo 2, tá bom? Então, a gente acabou de terminar a nossa última parte, que foi o cálculo de integrais de funções multivariadas, tá bom? E aí a gente viu integrais parciais e integrais duplas, tá? Quais as aplicações, tá bom? Integrais duplas dentro da economia tem diversas aplicações, tá? A gente pode calcular lucro médio, por exemplo, pode calcular densidade populacional, entre outras coisas, tá bom? Enfim, essa foi a bibliografia que eu utilizei para fazer o curso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal. Eu fico por aqui. Muito obrigado.